Eu quero mostrar aqui como algumas pessoas aqui, no texto que nós vamos ler agora, enfrentaram desafios. Como eles fizeram. Abre agora a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7. Aliás, desculpa, 5. Lucas, capítulo 5. Eu não sei aí atrás, é meio escuro aí atrás, não sei se dá para os irmãos lerem aí, sem lâmpada. Se vocês quiserem depois, se o pastor permite, aqui o pastor Severo, Marcos Severo, que o pessoal chega os bancos para a parte mais clara, da minha parte, sem problema, tá? Que estão lá atrás, lá para facilitar a leitura, porque eu quero que os irmãos fiquem com as Bíblias abertas depois, para acompanhar a exposição do texto, ok? Então, Lucas, capítulo 5, versículos 17 até o versículo 20, está bom. Vamos lá, 17, eu vou ler. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Vamos ler também o de número 23 e 24. 23. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Pai, coloca, Deus, nos meus lábios nesse momento, palavras ao Senhor para expor a tua palavra. E dê a cada um aqui nesta noite, Pai, entendimento. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo agora em cada coração, Senhor, tornando a tua palavra inteligível na vida, ouvido, coração de cada um. E que seja tudo, ó Deus, para a glória do Senhor, a glória do teu nome. Assim oramos, ó Deus, em nome do Deus Filho, o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Irmãos, o que acabamos de ler aqui agora em Lucas, no capítulo 5, é um fato bem conhecido, eu diria, da maioria dos crentes. Alguém pode pensar assim, Alípio, maioria não, todos os crentes conhecem. Não, nem todos. Nós temos muitos recém-convertidos que quando a gente cita e fala assim, aqui todos já conhecem esse texto, esse fato aqui, e isso não está muito correto da nossa parte, porque os recém-convertidos provavelmente ainda não chegaram até a esse texto da palavra de Deus, e um dia vão chegar, pela graça de Deus. Mas a maioria conhece esse texto aqui, sabe perfeitamente tudo o que aconteceu aqui. Os líderes religiosos, do texto que nós vemos aqui, eles se sentiam ameaçados. Como, eu não sei, a liderança religiosa aqui da onde nós vamos fazer o trabalho amanhã, vai estar se portando. Eu falo liderança de outras denominações, outras igrejas, até a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aqui no nosso texto, os líderes religiosos se sentiam ameaçados naquele momento em que esse texto aqui foi dito para cada um de nós, porque Jesus colocava em dúvida a sinceridade e a seriedade com que aqueles líderes religiosos ensinavam ao seu público.
E era bem diferente de Jesus. Prova é que quando Jesus terminou o sermão do monte, eles diziam, ele ensina como quem tem autoridade. E isso fazia com que os demais líderes religiosos, enciumados, começavam então agora a achar um meio de expressar esse ciúme em perseguição à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto mostra aqui para nós, quando o texto fala que estavam ali presentes, ali, olha, tantos líderes religiosos, fariseus, líderes religiosos, escribas, todos estavam ali. Olha na sua Bíblia agora, o início do versículo 17, ou todo ele, vai assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali, assentados, fariseus e mestres da lei, vindos de toda a aldeia da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Vejam aqui, irmãos, como estava composto o auditório do Senhor Jesus naquele momento. E é impressionante quando a gente vai aprofundando mais nessa leitura, quando o texto assim, olha, vieram de vários lugares. Agora, uma palavrinha que nós estamos já ouvindo tanto no nosso país, é aquela CPI, né? 3 letras, né? O que estava formado aqui agora é exatamente uma CPI desses homens aqui, para ouvirem a Jesus e ver se apanhavam Jesus em algo, em alguma coisa ali, para prendê-lo e até condená-lo à morte. Esse era o auditório que estava ali à frente do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ali para... Eles não estavam ali para aprender com o Mestre. Eles não foram até ali de maneira nenhuma para beber dos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não estavam ali, meus irmãos, para que pudessem aproveitar ao máximo agora os últimos dias que o Senhor Jesus tinha ainda para estar no meio deles, os seus ensinos. Mas eles estavam ali como observadores críticos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ir fazendo a aplicação aqui em cada parte separadamente. Não pense os irmãos que quando nós saímos às ruas para o trabalho, vamos fazer amanhã, se Deus assim permitir, que nós não teremos ali pessoas observando, nós não teremos ali pessoas que estarão ali para criticar alguma coisa. Eles existem até hoje, estão prontos para nos apanhar. E eles estavam ali procurando exatamente razões para que pudessem acusar Jesus, prendê-lo e levá-lo à morte, para, se possível, interromper esse propósito de Jesus, que era o trabalho, a missão que ele tinha que fazer aqui na terra, antes que a sua popularidade aumentasse mais e mais, como estava aumentando. Próximo a Goiânia, entre Goiânia e Brasília, parece que está mais perto de Brasília que Goiânia, não tenho muita certeza, os irmãos estão comigo e sabem. Tinha lá um curandeiro, chamava-se João de Deus. Eu creio que ele é conhecido aí de muito, que apareceu na televisão, as suas sujeiras, as suas falcatruas, a sua roubalheira, a sua malandragem, as suas intenções, as segundas intenções. Apareceu na televisão, ficou preso por um bom tempo preso. João de Deus. Curandeiro, disse que curava pessoas, e eu conheci algumas pessoas, em outra cidade do interior, um açougue que tinha naquela cidade ali, eu parava naquela cidade de vez em quando, para comprar deles ali, uma carne, umas coisas assim, e um dia o dono falou assim, olha, eu perguntei para a esposa dele, que eu conhecia o casal, a família ali desse açougue, eu perguntei, e a sua esposa, como é que está, tudo bem? Ela está bem, ela está de repouso, que ela fez passou por uma operação, e ela está sendo agora tratada. E ela tem que ficar de repouso. Eu falei, ela operou aonde? Em Goiânia? Não, foi lá no João de Deus, na cirurgia, né? Mas eu quero destacar aqui, sabe o que é? Com a fama daquele homem, o João de Deus, a cidade dele não comportava a quantidade de pessoas que iam até ali, uns curiosos, repórteres,
para observar, e tantos outros que iam para receber a tal cura. A cidade enchia, hotéis pequenos ficavam repletos ali. Meu genro tem um rancho, que eles chamam de rancho, uma propriedade na beira do lago, que passa dentro dessa cidade agora. Eu já fui 2 vezes lá nessa casa que meu genro fez. A cidade está vazia hoje, não tem quase nada, ninguém. Mas quando ele estava lá, era cheia. Políticos, ministros, né, do Supremo iam lá. Ora, se o João de Deus atraía essa quantidade de gente, pense Jesus, naqueles dias, o verdadeiro Deus, operando, não falsos milagres, mas verdadeiros milagres. Como que estava em volta dele? Como que esses fariseus, publicanos, se sentiam enciumados em ver aquilo que Jesus fazia? Eles não davam conta de fazer aquilo, e a multidão agora toda aproximando-se de Jesus para vê-lo. Um outro detalhe que eu quero destacar aqui é que o evangelista Marcos, ele também narra esse fato aqui no capítulo 2, e no versículo 1, você não precisa abrir lá agora, no versículo 1, Marcos nos ensina que o Senhor Jesus estava naquele momento em uma casa, não estava numa chácara como essa aqui, todo esse espaço, olha aqui, olha, não, mas ele estava numa casa. E esta casa estava apinhada, eu não sei se aqui sabe o que é essa palavra, né? Apinhada, acho que é a mesma coisa, né? Cheia de gente, cheia, de tal maneira que ninguém conseguia mais entrar. Põe bem atenção nesse detalhe que é importante. Tão cheia estava a casa. E o que acontece então nesse momento, que essa casa tão cheia como estava ali, vendo os curiosos Jesus, pessoas enfermas sendo curadas? Olha o final do versículo de número 7, que nós estamos meditando nele nesse momento, 17, faz favor. Diz assim no final: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu fico pensando uma coisa aqui, mas quando eu final desse versículo. O Senhor Jesus, Deus, homem, como Deus, ele tinha toda a autoridade para curar, para ressuscitar, ele tinha toda a autoridade. Agora imagine bem que o texto fala assim: e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Os pastores me perdoam, mas eu vou falar aqui, era poder sobre poder, né? Poder sobre poder. Assim estava Jesus naquela noite, naquele dia ali, naquela casa ali. Mas o que é que aconteceu diante de tudo isto? Vamos para o versículo 18? Diz assim o versículo 18: vieram então os homens trazendo num leito um paralítico, e procuravam introduzir e pô-lo diante de Jesus. Aqui agora nesse momento, irmãos, é apresentado para o nosso Senhor Jesus Cristo uma enfermidade difícil de ser curada, para ser curada. Estava sendo apresentado ali agora, colocado diante de Jesus, irmãos, um doente que teve que ser carregado em uma maca, ou um leito, como algum texto traz. Era um homem, era um tetraplégico. Era alguém, meus queridos aqui, que ortopedia nenhuma conseguia resolver o problema dele. Eles pegam esse homem agora, coloca em um leito ou em uma maca, seja um dos dois, 4 homens precisavam para carregar aquilo ali, e vai colocar esse homem agora, vai levá-lo até a presença de Jesus. Mas o que eu quero aprender aqui agora, nesta noite com os irmãos, é as lições que esses 4 homens trazem para nós, que não vamos precisar dessas lições amanhã. Mas, olha como esses homens agiram, o que esses homens fizeram. Aquele paralítico precisava tanto da cura, que seus amigos e parentes naquele momento, irmãos, não mediram esforços para levá-lo até a presença de Jesus e colocá-los diante dele. Eu fico pensando aqui, irmãos, esses 4 homens agora aqui, chegam naquela casa, entrar por onde? Passar por onde, irmãos? Pense comigo um pouquinho. Se nenhum só conseguia entrar, tão cheia estava a casa, agora aparece lá 4 cidadãos lá,
com a maca, um tetraplégico em cima, para entrar lá dentro. Eles não iam conseguir de maneira nenhuma, mas veja por favor o versículo 19, o que acontece, olha na sua Bíblia, diz assim: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito por entre os ladrilhos para o meio deles. Eles perceberam imediatamente que não tinham como chegar por vias normais diante de Jesus ou até Jesus. Eles perceberam que o tradicional, pelos meios normais que seriam, jamais eles colocariam aquele enfermo, aquele tetraplégico à frente de Jesus. E aquele tetraplégico tem outro detalhe, ele dependia 100% da graça daqueles 4 companheiros, amigos ou parentes dele, para que ele pudesse chegar à presença de Jesus. Assim como aquelas pessoas que vão nos abordar amanhã, depende 100% da graça de Deus para que eles ouçam o evangelho que vamos levar até eles e creiam nesse evangelho. Eles dependem totalmente da graça de Deus para isso. Eu e você, sabe o que nós seremos? Como aqueles 4 homens, instrumentos de Deus para levar. Aqueles 4 homens eram um instrumento que o tetraplégico poderia usar naquele momento para chegar à presença de Jesus. Nós seremos um instrumento que Deus vai usar, irmãos, pela graça de Deus, para que possamos levar o evangelho àqueles que não podem e dependem 100% da graça de Deus. Amém, irmãos? Mas interessante ainda, tem mais nesse texto aqui, irmãos, que quando eu olho aqui, que Jesus fala para eles, como Jesus age aqui, para que aquela cura fosse alcançada, é que tinha que ser uma cura não como a do João de Deus, né? Jamais. Sabe por quê? Porque a enfermidade daquele homem era invisível. Vou explicar isso aqui. Eu não estava com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça aqui. Alguém chega e fala assim, com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca aqui. Eu não estava com uma outra dor qualquer, que alguém chega e fala assim, eu vou orar por você aqui, e Deus vai curá-lo aqui agora. Aí eu chego aqui nessa multidão que está aqui. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos aqui. Eu estava numa ocasião, foi pregar em Goiânia um cidadão, um curandeiro, pregador do Evangelho, e famoso. Ele ia pregar numa igreja, num dos setores ali em Goiânia. Então o convite foi feito, e aquela seria uma noite de cura, de milagres, de maravilhas. Eu quero só pôr um parênteses aqui, eu não sou contra isso não, tá ok, irmão? Orar por enfermos, curar, não sou não. Senão eu jamais oraria por enfermos, né? Não estou orando por enfermos, né, pastor? Para que Deus cure e opere. Sou a favor, sim. Certo? Não sou a favor desses charlatões que tem por aí. Aí eu fui lá ver. Então, quando chegou na hora da oração da cura, mas tinha uma multidão, não coube no templo, ficamos na rua, fomos eu e um outro pastor comigo, e ele apontou para ele aquela multidão assim, olha, Deus está me revelando que aqui nesse meio tem uma pessoa que tem um problema de coluna. Aí nós pensamos assim, eu e o pastor começando por aqui, eu falei, gente, uma multidão desse tamanho aqui, se não tiver alguém com problema de coluna, né? Aí ele vira para o outro lado, Deus está me revelando que está aqui. Aí esses problemas vêm, a pessoa ora, aí alguém, não sei, não estou aqui para julgar, diz que sai curado, vai ser curado e tal, minha dor de cabeça passou, minha dor no braço passou, agora eu posso fazer assim, é assim por diante. Essas visíveis que as pessoas veem, podem ver e sentir. Esse paralítico nosso texto era diferente, irmãos. Era diferente. Porque a enfermidade dele precisava de uma cura legítima. Legítima. E o que Jesus fez? Operou na hora. De uma vez por todas. Mas para que isso acontecesse, Jesus, olha o que ele fala para nós no versículo de número 20, por favor. Versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu o que nós não vemos. Jesus viu exatamente a fé daqueles homens que levavam aquele enfermos. Jesus viu algo mais profundo. Jesus viu algo, irmãos, mais sério na vida daqueles homens ali. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Eu posso orar. Os irmãos podem me conhecer aqui durante muitos anos de vida e até perceber que eu tenho um pouco de fé. Ou eu tenho muita fé ou pouca fé, mas vocês não vão ver a minha fé. Jesus viu a fé daqueles homens. Interessante, agora eu vou falar aqui um texto muito conhecido, mas eu não vou falar que é de todos, viu? Lá em 1 Samuel, quando Samuel foi para a casa de Jessé, escolher um novo rei para substituir Saul, quando ele estava lá na sala, Jessé coloca todos os seus filhos ali, exceto um, né? Coloca todos ali. Samuel vê ali, chega lá um grandão, né? E bonitão. Deus fala para Samuel assim: Samuel, não olhe para a aparência, nem pela sua estatura. Os homens veem o que está diante dos seus olhos. Eu, porém, Samuel, vejo o coração. Jesus viu a fé daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico até ele. E essa fé daqueles 4 homens, irmãos, é que nós precisamos tê-la no dia de amanhã no nosso trabalho. Você tem fé que Deus pode usá-lo amanhã para que você possa ganhar almas para Ele? Você tem fé que Jesus já sabe perfeitamente hoje, agora, quem vai ser alcançado amanhã? Então vamos ver um pouquinho da fé desses homens aqui para terminar. Primeira coisa que eu quero aprender com os irmãos aqui, neste momento, é que a fé daqueles homens, primeiro item, era uma fé cooperativa. Como assim, Alipa? Fé cooperativa? Juntaram os 4 com o mesmo propósito. Os 4 com a mesma intenção. Os 4 com o mesmo objetivo. E cooperaram um com o outro para que esse objetivo fosse alcançado. Então foi uma fé cooperativa. Eu vou dar um exemplo aqui com o nosso trabalho aqui de amanhã. O que eu, pastor Marcos, nosso irmão Gildo e nosso irmão Maurício, nós estamos fazendo o que aqui, irmãos? Viemos aqui, sabe para quê? Para cooperar. É fé cooperativa, porque nós 4 viemos lá, porque temos fé que Deus opera. Temos fé que Deus quer que nós façamos a sua obra. E essa fé faz com que nós estamos aqui agora para cooperar com os nossos irmãos em Cristo. A fé daqueles homens foi uma fé cooperativa. Por isso que eles têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo para alcançar, mesmo propósito. Eles vieram, juntaram os 4 ali e fizeram aquilo acontecer. Foram para que aquilo acontecesse. Mas ainda, irmãos, a fé daqueles homens foi uma fé proativa. Os 4 não ficaram sentados em 4 cadeiras reunidos, conversando. E aí, vamos levar? Espera aí, mas como nós vamos fazer para chegar lá na frente de Jesus? Esse trem não vai dar certo, não. Esse negócio aí amanhã na rua aí, o pessoal vai bater a porta na nossa cara. Não vai dar certo, não. Vamos pensar direitinho. Eles não fizeram isso, foi uma fé proativa. Os 4 chegaram, pegaram o tetraplégico e levaram.
A nossa fé, irmão, tem que ser também assim. A fé proativa, irmãos, ela vence barreiras. Ela vence barreiras. A fé proativa, irmãos, ela ultrapassa obstáculos. Ultrapassa obstáculos. Obstáculo para nós chegarmos aqui entre os irmãos era o quê? Era um avião? Era um carro para chegar até aqui? Quais são os obstáculos? Vamos ultrapassar isso aí? Eu não sei se dos irmãos que já estão aqui nesta noite, que vão participar conosco amanhã, creio que parecem, pelo que eu ouvi, ainda vão chegar outros. Tem algum obstáculo diante de você, que às vezes está querendo impedi-lo de ir? Tem algum obstáculo entre você, que está sendo uma barreira para você ir junto conosco fazer o trabalho? Deixa eu citar aqui obstáculos para esse trabalho nosso de amanhã. Ó, Alípio, eu estou com muita vontade de ir. Mas sabe o que é, Alípio? Eu não sei nem como conversar, para conversar com as pessoas. Alípio, o grande obstáculo, meu, sabe o que é? Eu tenho medo das perguntas que podem fazer. Eu não vou fazer pergunta lá, eu não vou dar conta de responder, não vou saber responder. Eu não vou, não. Ali, sabe que é o maior obstáculo meu? É que nesse setor que você vai, eu tenho alguns coleguinhas lá, alguns amigos lá, e eles vão ver eu fazendo isso, vão me criticar, depois vão zombar de mim, vão rir de mim. Eu não vou, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles homens levaram aquele tetraplégico até a presença de Jesus, porque eles tiveram uma fé proativa. Eles creram e agiram. Por último, a fé daqueles homens foi uma fé também criativa. Por que ela foi criativa, irmãos? Nós vemos aqui. Eles saíram do trivial. Eles estavam ali para alcançar aquilo que eles buscavam. E porque eles saíram do trivial, eles alcançaram aquilo que eles almejavam, ou almejaram. Mas como que eles saíram do trivial? Como que eles teve essa fé criativa? Ora, pela porta eu não posso passar, pela janela muito menos. A quantidade de gente que tem aqui não me permite um caminho para eu chegar até a presença de Jesus. Como nós vamos fazer? Vamos pelo telhado. Criaram um jeito, criaram uma maneira para que pudesse colocar aquele homem na presença de Jesus. Queridos, nós precisamos muitas vezes sermos criativos também. Olha, guarda bem o que eu vou falar aqui. Quando eu falo criatividade, não é inventar moda não, viu? Inventar culto, inventar coisas no culto. Não estou falando disso. É criativo para eu alcançar aquele objetivo que Deus coloca no meu coração, de tal maneira que eu o agrade. O presbítero foi um culto na igreja em Goiânia. Chegou lá na igreja, muita gente, templo bonito, todo iluminado. O púlpito na frente era mais ou menos a diferença de nível do púlpito para os bancos ali, era um púlpito de mais ou menos 1 metro de altura. O presbítero lá sentado esperando a vez dele, ele ia pregar. Acontece que antes, na liturgia desse culto ali, de repente toca uma música ali, o presbítero olha lá no fundo da igreja, vem uma bailarina dançando no meio, suspendendo, não repare no gesto, não, que eu não sei dançar, tá? Ela fazia assim, fazia para cima, metia para lá, a ponta dos pés, dançando ali no culto. Queridos, não é esse tipo de criatividade que nós estamos falando aqui. Eu posso ser criativo na maneira de eu abordar a pessoa. Eu posso ser criativo na maneira como eu vou me apresentar na casa onde eu irei.
Qual a melhor maneira para eu apresentar? Eu posso ser criativo, sim, orando ao Senhor, para que Ele me dê sabedoria para eu exercitar o trabalho dele. Esses homens tinham, irmãos, esse tipo de fé aqui, fé cooperativa, fé proativa, fé criativa. Que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a sua? Você ora pela volta de Cristo? Ele vai voltar. Mas quando o evangelho dele tiver sido pregado em todos os lugares. Vamos pregar esse evangelho para que ele possa voltar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui nesta noite, nesta comunhão tão gostosa, Pai, com o Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos ouvir a Tua palavra, aprender a Tua palavra, podemos, ó Deus, ser ensinados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo já tenha preparado aqueles corações que vão ouvir a Tua palavra, para que eles rendam-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos, Pai, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória, pois oramos, ó Pai, em nome e nos méritos do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.